Meus queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula da quinta lição deste terceiro trimestre de 2018. Na aula de hoje estudaremos sobre a santidade ao Senhor, é a lição de número 5 do dia 29 de julho de 2018. O texto áureo está em Levítico capítulo 20, o versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então a santidade, ela tem um valor maior do que o nosso testemunho. Porque é a santidade que produz um bom testemunho. Não há como testificar verdadeiramente sem uma vida de santidade ao Senhor. Então, como diz o nosso comentarista aqui, a santidade é distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Ponto central da lição: Deus é santo e a santidade deve ser a marca distintiva do povo de Deus. Objetivo geral da lição: estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Onde se fundamenta a doutrina desta santidade para a vida do povo de Deus? No livro de Levítico, e nós veremos isso durante a lição. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Segundo, refletir a respeito da santidade no ministério levítico. E terceiro, compreender que o povo de Deus deve, isso não é uma possibilidade, o povo de Deus deve ser santo. Não é talvez, deve. Esse é um decreto de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Um decreto de Deus para o seu povo. Leitura bíblica em classe. Levítico capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. Ou seja, oferecer os filhos a deuses pagãos tinha como consequência uma ordem drástica e traumática, perder a sua própria vida. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. O que Deus está dizendo? Se esse caso deste homem não for tratado, eu mesmo tratarei com ele e com aqueles que deveriam tratar e não trataram. Então Deus está sendo severo e a ordem é direta. Versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei minha face contra aquela alma e o extirparei do meio do seu povo. Às vezes você pode perguntar, por que Deus está dizendo tanto que vai extirpar? Para que aquela pessoa não contamine outras. Deus está sendo severo, enfático e tratando com o pecado como tem que ser tratado. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera.
Percebamos, queridos, que Deus trata com o pecado com severidade. Tem um autor chamado Ralph Smith, que escreveu um livro chamado Teologia do Antigo Testamento, e ele deixa isso muito claro. O pecado é tratado na Bíblia com muita severidade, né? Houve um arrefecimento dessas questões ao longo da história, mas o pecado é tratado com severidade por Deus e deve ser encarado por nós com a mesma severidade. Na introdução da nossa lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade nos coloca que o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este povo, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. Israel tinha que ser separado. Lá em Êxodo capítulo 33, quando Deus fala com Moisés que não iria com o povo, mas que enviaria o seu anjo, Moisés é enfático e fala com Deus o seguinte: nós não subiremos daqui se o Senhor não for conosco. E Moisés diz assim: não é porventura em andares tu conosco que isso nos faz diferentes dos demais povos da terra? Ou seja, a presença de Deus tem que nos tornar diferentes. Nós não somos diferentes por aquilo que nós somos, mas por causa da presença de Deus. A partir do momento que entendemos que fomos escolhidos por Deus, nós precisamos nos submeter à sua autoridade. E isto vai produzir uma diferença. Pastor, que diferença é essa? Essa diferença está ligada a usos e costumes, é uma diferença em todas as áreas da vida. Nós não estamos aqui para disciplinar sobre isso. A questão de usos e costumes hoje é uma questão bem local até. Mas uma coisa é certa, é preciso haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. A Bíblia diz isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. É preciso que essa diferença seja patente em nossa face. Se essa diferença não for uma realidade, nós precisamos rever, então, os princípios basilares da nossa fé. Muito bem, como temos feito, ao final da lição nós faremos um comentário de 4 pontos que não foi tratado pelo comentarista, mas que na nossa visão é importante para a compreensão da lição. Primeiro ponto, santidade, a marca do povo de Deus. Santidade não é só uma questão de atitude, é uma questão de marca. O que é a marca? A marca é uma referência. Por exemplo, a Academia de Pregadores ela tem uma marca. Nós chamamos isso de logo. E quando nós nos acostumamos com essa marca, aprendemos essa marca, a marca da Academia de Pregadores é aquele A, um Azinho, né? Um Azinho não, um Azão, porque a Academia de Pregadores é grandiosa. Então, quando você vê aquela marca, você bate o olho naquela marca, você identifica. Bem, se essa marca está aqui, a Academia de Pregadores também está aqui. A santidade como marca do povo de Deus tem justamente este objetivo. Quando as pessoas veem a santidade de Deus na nossa vida, mesmo sem perceber, mesmo sem entender que é a santidade, mas essa marca da santidade grita, anuncia que Deus está presente naquele lugar através da nossa vida. É por isso que a santidade tem que ser a marca do povo de Deus. No primeiro parágrafo, o pastor Cláudio Honor de Andrade vai tratar aqui sobre o estado de santidade. O que é esse estado de santidade? No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular de Deus. Esta dignificação não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Ou seja, eles foram chamados, nós também fomos chamados por Deus e elevados a um estado de herança particular, a um posto de herança particular. Porém, isto não produz uma santificação instantânea na nossa vida. Essa santificação, ela é com o tempo. Quando estudamos soteriologia, aprendemos que a partir do momento que somos salvos, a doutrina da salvação nos ensina isso, a partir do momento que somos salvos, algumas coisas acontecem na nossa vida. A primeira coisa que acontece é a conversão, que é instantânea. A segunda coisa que acontece é a regeneração, ou seja, nós nos tornamos santos diante de Deus, temos condição de estar diante de Deus
como Adão estava lá no Éden. Isso é regeneração, que é instantânea. Depois a justificação, que é uma declaração diante de um tribunal, que não há mais pecados. Que os pecados, não é que nós não pecamos mais, mas que os pecados já foram justificados, já foram pagos pelo sangue de Jesus no Calvário. O quarto passo da salvação na nossa vida é a santificação, depois a glorificação final. A conversão é instantânea, a regeneração é instantânea, a justificação é instantânea e a glorificação será instantânea. Mas a santificação, que é o quarto passo, é progressiva. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é preciso um processo de santificação na nossa vida, todos os dias. E esse processo de santificação passa por duas vertentes. Primeiro, nos libertarmos daquilo que nos escraviza e que fere a santidade de Deus. Segundo, dedicarmos a nossa vida contínua e cotidianamente a Deus, para que nós possamos estar consagrados a Deus. Então, ser santo não é só ser separado. Um eremita que vive numa montanha, numa caverna, ele é separado, mas isso não quer dizer que ele é santo. Ser santo é ser separado do mundo e consagrado a Deus. Então, a santificação deve ser um estado. Estamos vivendo num estado de santidade. É disso que esse primeiro parágrafo do primeiro ponto está tratando. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o processo de santificação é o que acabamos de afirmar aqui. Se lermos os livros de Êxodo e Levítico, nós vamos verificar, olha só, que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Então, o processo de santificação tem início com o amor que nós tributamos a Deus. Então, o processo de santificação é um processo que é iniciado no campo do amor. Nós amamos a Deus, nos dedicamos a Ele, nos separamos do mundo e isso produz um processo de santificação. A partir desse momento, nós passamos a cumprir os mandamentos do Senhor, que já não são pesados. João fala disso, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, a santificação é um estado, mas a santificação também é um processo. Se ela é um estado, nós precisamos permanecer nesse estado. Se ela é um processo, nós precisamos passar cotidianamente por este processo. E em terceiro lugar, terceiro parágrafo do primeiro ponto, a santidade como marca. Então, quanto mais nós amamos o Senhor, mais santos nós nos tornamos. A santidade como marca, nós afirmamos agora há pouco, usando como metáfora a marca, a logo da Academia de Pregadores, que nos identifica. Então, a santidade como marca não é para me identificar como santo, mas é para identificar a presença de Deus na minha vida. Entendeu? Eu vou repetir isso para você entender. Porque tem gente que entende que ele é tão santo, que ele tem que ser visto como santo. As pessoas quase têm que reverenciar a sua santidade. A santidade como marca não é para exteriorizar a santidade que está em mim. A santidade como marca é para demonstrar a presença de Deus na minha vida. Isto sim é a santidade como marca. E o livro de Levítico tinha como alvo fazer a nação de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. A santidade, então, não deve ser vista como um peso, mas como um privilégio. Tem gente que vê a santidade como um peso. É muito difícil ser santo, eu tenho que me separar disso, tenho que me separar daquilo. Meus queridos, não pode ser um peso. Como nos tornar santo? Nos envolvendo com Deus. A santificação tem que ser algo prazeroso na nossa vida. E só será prazeroso se eu me envolver com Deus. Tem pessoas que dizem, pastor, mas para eu ser santo eu não posso prostituir. Porque quem já serve a Deus não tem prazer na prostituição. Isso é algo lógico. E às vezes eu ouvi dos lábios do pastor Elias Torralbo, que é um dos nossos professores aqui da Academia de Pregadores, que nós estamos invertendo as coisas. Já viram que nós chamamos o pecado de prazeres da carne e chamamos a santificação em sacrifício, louvor, por exemplo, em sacrifício de louvor. Nós nos sacrificamos para santificar e nós nos damos aos prazeres da carne. Por que que aquilo que é produzido por Satanás é chamado de prazer? E aquilo que é produzido por Deus é chamado de sacrifício.
Nós precisamos mudar essa nossa concepção. Ah, mas santidade é um sacrifício, acima de tudo é um privilégio, porque nós vivemos com Deus e não temos prazer na carne. Então, se nós estamos lutando contra o pecado, isto produz em nós alegria, isso produz em nós gozo, isso produz em nós a convicção de que nós somos privilegiados. Então, a santidade deve ser uma marca, é um privilégio que nós temos e não um sacrifício. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil por causa da nossa humanidade. A nossa humanidade, a carne, tende para o pecado. E por isso é difícil, mas deve produzir prazer, alegria, gozo na nossa alma, sabermos que somos libertos e não temos prazer nas coisas deste mundo. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, a santidade no ministério levítico. Primeiro parágrafo, a santidade exterior. A santidade exterior não é uma marca para nos tornar melhor do que os outros. A santidade exterior é a marca visível do povo de Deus, que vive de forma diferente do mundanismo. Então a gente não é santo para ter uma atitude farisaica. Não. Ah, eu sou santo, as pessoas têm que me reverenciar pela minha santidade. Não é isso. Daqui a pouco, quando nós encerrarmos esse comentário da lição e fizermos esses comentários que nós temos feito ao final de cada lição, que não foi dito pelo comentarista, eu vou dizer uma frase que me foi dita por um amigo e vocês vão perceber o que é verdadeiramente a santidade. Então, a santidade exterior é a marca visível do povo de Deus. Como eu já disse, a santidade exterioriza que Deus habita em mim. Então, a santidade não faz ninguém se curvar diante de mim. Não, esse não é o objetivo. Me reverenciar pela minha santidade. A santidade deve levar as pessoas a verem Cristo em minha vida. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Segundo parágrafo do segundo ponto, a santidade interior. A santidade não pode ser só exterior, porque senão ela se torna farisaica. Esse exterior tem que manifestar aquilo que está dentro. Então a santidade tem que ser primeiro dentro e depois fora. Mas ela não pode ser só dentro e não ser fora. Ela tem que ser dentro e se manifestar fora, exteriormente. Então a santidade é também interior. A santidade interior é uma atitude que eu tenho de buscar essa santificação. Então o sacerdote tinha essa lâmina de ouro posta em sua mitra, que trazia a inscrição santidade ao Senhor. Eu preciso viver isto em mim. A minha mente tem que ser disciplinada por este processo de santificação. Se eu vivo isto em mim, isto vai se manifestar aqui fora. E o terceiro parágrafo desse segundo ponto, santidade e glória. A glória de Deus é um resultado da santidade e ela promove também a santidade. Então, quando nós vivemos uma vida santa, Deus manifesta a sua glória. Quando essa glória é manifesta por Deus e nós nos envolvemos com essa glória, nós temos prazer nesta glória e buscamos ter uma vida mais santa ainda para que a glória de Deus se manifeste ainda mais. Isto é um ciclo. Nós falamos agora no primeiro ponto que a santidade é um processo. Este processo de santificação é promovido pela glória de Deus, que nos dá alegria e que nos dá prazer. Que glória é esta? É a glória do reteté, como alguns têm dito por aí? Não. A glória de Deus, ela é manifesta na nossa vida e nos faz caminhar. Esta glória é a glória que nos direciona, que nos purifica, que nos faz caminhar dentro da vontade de Deus. Esta é a maior glória que alguém pode ter em sua vida.
A glória que nos direciona ao encontro do Senhor todos os dias e nos faz ser cada vez mais habitação do Espírito Santo. Terceiro e último ponto da nossa lição. A santidade do povo de Deus. Primeiro parágrafo. A santidade dos filhos de Deus. A santificação é iniciada em casa. Deus proíbe aos israelitas expressa e energicamente apresentar seus filhos a Moloque. Isso mostra que a santidade é um processo que inicia dentro de casa, dentro da nossa intimidade, nosso ambiente familiar. A santidade começa aqui. Segundo ponto da lição, fala sobre a santificação conjugal. Então, a fim de preservar a integridade familiar, Deus santifica o casal. Quando os cônjuges são santificados, são direcionados pela vontade de Deus, isso produz uma família também santa, uma família direcionada pela sua vontade. Se os cônjuges não são consagrados a Deus, isso quer dizer que nós teremos uma família também não consagrada a Deus. Então, os maiores responsáveis pela consagração e pela santificação da família são os pais, os sacerdotes que Deus instituiu no lar. E o terceiro parágrafo, a santificação e a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina, esforço e profundo amor a Deus. Disciplina, não a disciplina corretiva, mas uma disciplina instrutiva. É preciso termos a nossa vida disciplinada para vivermos em santidade. Segundo, ela é um processo que exige também um esforço. Por que um esforço? Porque nós somos seres humanos e nós tendemos para o mal. A nossa carne tende para o mal. Mas quando nós nos esforçamos, vencemos esses limites, sabendo que nós não podemos santificar a nós mesmos. Nós nos esforçamos, buscamos a Deus, mas o escritor aos Hebreus diz assim, é Deus quem vos santifica. É a ação do Espírito Santo na nossa vida que nos torna santos, porque nós não temos o poder de nos santificar. Mas essa ação do Espírito Santo sobre nós, ela é iniciada com o nosso esforço pessoal. E quanto mais nós nos esforçamos, mais ele age sobre a nossa vida. E um profundo amor a Deus. Então a santificação exige, ela é um processo que exige disciplina, disciplina instrutiva. Ela exige esforço pessoal. E exige um profundo amor a Deus, porque nós fazemos isto por amor a Deus. Que cada um de nós, o Senhor requer que cada um de nós brevemente experimentaremos uma grande visitação dos céus. Eu disse, o Senhor requer, esta é a vontade de Deus, que cada um de nós experimentemos uma grande visitação dos céus, na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação. E como isso começa? Através de uma vida de santidade. Nós temos N exemplos na Bíblia de homens que viveram um momento difícil. E no momento de dificuldade, quando o povo de Deus estava em dificuldades, como o caso de Ezequias, ele coloca os levitas para adorarem a Deus e chama o povo à santificação. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, se juntaram 3 povos para guerrear contra ele. E ele conclamou o povo a um jejum e consagraram, até os animais jejuaram. Eles consagraram a sua vida a Deus, santificaram a sua vida a Deus. E Deus visitou o seu povo. A visitação de Deus que esperamos será iniciada com a nossa vida de consagração, de dedicação a Deus. Algumas considerações importantes. Eu disse que faria 4 considerações importantes como subsídio para os professores de escola dominical. E aqui estão elas. Primeira, a santidade, e esta é uma frase, eu quero deixar isso bem claro aqui, esta é uma frase de um amigo que eu tenho, que mora nos Estados Unidos, pastor Giovanni. Ele me disse essa frase entrou na minha alma. É uma frase que eu vou expressá-la agora e eu quero encerrar a nossa aula hoje, daqui a pouquinho, com esta frase. Frase do pastor Giovanni, meu amigo, que mora nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: santidade não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas com o quanto Deus tem de você. Isso é magnífico. Magnífico. Às vezes, nós aprendemos algo um pouco diferente disso aqui.
Quanto mais eu tenho de Deus, mais santo eu me torno. Mas, na verdade, a santidade tem a ver com quanto mais eu me entrego para Deus. Quanto mais Deus tem de mim. É lógico que quanto mais Deus tem de mim, mais dele também eu terei. Então, o caminho é que às vezes nós fazemos de forma equivocada. A santificação, então, não se consuma em minha vida simplesmente quando eu busco a Deus. Porque muitas pessoas fazem isso. Mas a santificação se consome em minha vida quando eu me entrego a Ele, quando eu me rendo a Ele. E quanto mais eu me rendo a Ele, mais santo eu me torno. Porque menos eu tenho de mim e mais eu tenho de Deus. De forma que quando eu tiver na minha vida mais de Deus e menos de mim mesmo, isso quer dizer que a santidade de Deus está sendo uma realidade na minha vida. Santidade não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas com o quanto Deus tem de você. Segunda consideração importante aqui. A santidade aproxima homens de Deus pela semelhança. Quando eu me entrego a Deus e a glória de Deus, como nós falamos que a glória de Deus faz a santidade, é refletida sobre mim, Paulo escreveu a respeito disso. E todos nós com cara descoberta, ou rosto desvendado. Eu gosto do texto que diz todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então a glória de Deus vem sobre a nossa vida e a glória de Deus vai nos assemelhando a Cristo. Isso é um processo de reorganização da imagem e semelhança de Deus em nós. E é o Espírito Santo que faz isso. A imagem e semelhança que não foi perdida, mas foi deturpada, corrompida por causa do pecado, ela está sendo restaurada em nossa vida pelo Espírito Santo. E quanto mais ela é restaurada, mais nós nos assemelhamos a Deus. Então, santidade faz com que nós nos aproximemos de Deus pela semelhança que nós temos com Ele. Então, a santidade aproxima homens de Deus pela sua semelhança. Nos assemelhamos a Deus porque a glória de Deus nos transforma e nos aproximamos de Deus por essa semelhança, atraídos por Deus por essa semelhança, e isto é a santidade de Deus na nossa vida. Terceira consideração importante. A santidade não pode afastar-nos das pessoas. Deus é santo e se aproxima. Eu tenho dito que isso aqui é um fator preocupante em nosso meio. Hoje, é lógico que isso não é generalizado, mas isso tem crescido muito. Quanto mais santas as pessoas se tornam, mais elas se afastam das pessoas. A irmã santifica a sua vida e diz: eu não posso participar mais do ministério de mulheres na igreja, porque ali só tem pecadores, eu agora tenho que ser separada. E ela deixa de estar entre as pessoas, se separa. O rapaz ou a moça santifica a sua vida e diz: eu não quero mais fazer parte do grupo de jovens, porque agora eu sou santo. E ali tem gente pecadora. Então, eu tenho visto que a santidade tem nos afastado das pessoas. O que nós precisamos entender é o seguinte: Deus é santo em essência. Deus é santo em essência. Esta é a essência de Deus. Deus é santo. E esta santidade de Deus aproxima Deus de pecadores. Aproxima Deus das pessoas. Por que então, quanto mais santo eu me torno, mais eu me distancio das pessoas? Será que isto é santidade ou isto é farisaísmo? Porque era assim que os fariseus agiam. Se sentiam, como diz um jargão popular, as últimas bolachas do pacote. Se sentiam os mais santos de Israel e se afastavam das pessoas, segregavam as pessoas. Quanto mais santo nós nos tornamos, mais condição de atrair as pessoas a Cristo nós temos. Então, se a santidade de Deus está sendo promovida em mim e na sua vida, nós nos aproximamos das pessoas, trazemos as pessoas para esse contexto de santidade. Até porque a santidade de Deus que está em minha vida pode promover santidade também na vida das pessoas. Este é o objetivo de Deus, este era o objetivo de Deus com Israel. Que Israel fosse um atrativo para as nações do mundo. Que Israel tivesse uma conduta que despertasse nas outras nações o desejo de ser como Israel era. Então, que você se torne santo e mais santo a cada dia.
mas que essa santidade não te afaste das pessoas, que essa santidade, na verdade, nos agregue, que essa santidade nos torne unidos, para que a partir desta união santa, nós também nos tornemos uma igreja plenamente santa. Quarta consideração a fazer. Santidade é fruto não só de um esforço pessoal, mas de comunhão com Deus. Se você me perguntasse, pastor Anderson, o que eu faço para ser santo? Eu te respondo, desenvolva a sua comunhão com Deus. O que produz santidade na nossa vida não é um esforço pessoal, é o desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. É lógico que nós precisamos de um esforço pessoal. Nós falamos aqui, comentarista da nossa lição, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele deixou claro que a santidade, ela demanda um esforço pessoal. Sim, porque a nossa carne tende para o mal. Nossa natureza é pecaminosa, mas ela não é fruto só de um esforço pessoal. Ela é fruto de uma comunhão com Deus. E quanto mais comunhão com Deus nós temos, mais santos nós nos tornamos, mais condição de ter uma vida santa nós temos. E assim nós vamos santificando a nossa vida, vivendo como nós tratamos na lição de hoje, este processo de santificação, esse processo de santidade, até o arrebatamento da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito de Deus possa agir em você para te tornar cada vez mais santo. Lembrando, não esqueça, a frase do meu amigo pastor Giovanni, que marcou a minha vida: santidade não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas tem a ver com o quanto Deus tem de você. Que nós possamos nos entregar a Deus a cada dia, porque assim o Espírito Santo vai promover santidade em nós. E nós realmente viveremos uma vida separada, com uma santidade externa e uma santidade interna. Uma santidade que agrega e não uma santidade que separa. Uma santidade que promove o reino de Deus, uma santidade que promove a glória de Deus no meio do seu povo. Santidade não tem a ver com com o quanto você tem de Deus, mas com o quanto Deus tem de você. Deus te abençoe e até a nossa aula na semana que vem para estudarmos a 6ª lição para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.